Oi! Oi, gente! Olá! Hoje nós vamos falar sobre o intercâmbio da queridíssima Giovanna Florio. Bom, eu fiz intercâmbio pro Havaí, em Honolulu, e eu fiquei lá por 2 meses. Eu separei algumas perguntas que eu pesquisei e vi que eram as maiores dúvidas em relação ao intercâmbio. Então deixa eu colocar meu óculos porque agora o negócio ficou sério. A primeira pergunta é, qual agência? Bom, eu fui com a F, que não é uma agência de viagem, porque já é a própria escola, então isso facilitou muito. A próxima pergunta é, qual o nível de inglês que a pessoa tem que ter para se aventurar neste mundo afora? Bom, na minha opinião, você precisa saber pelo menos o básico. Ainda mais se for um adolescente, porque assim, cair de paraquedas num lugar que você não conhece é complicado. Próxima pergunta é, expectativa versus a realidade das aulas dadas lá. Então, lá eu tinha aula de inglês regular e eu também fazia aula específica para o TOEFL, que é aquela prova para tirar certificado para as faculdades americanas. Eu achei bem difícil, eu não esperava que fosse tão difícil assim, mas eu continuei na aula, não desisti. Pensei em desistir, Força. mas não desisti, continuei. O que você mais sentiu falta daqui? Bom, além das migs e da família, eu senti falta de açaí. Porque eu como muito açaí. Lá tem açaí e tal, só que não é igual ao nosso. Assim, perde meio que o sabor. Tá, parece um sorvetinho. Eles acham os ingredientes assim, sortidos na cozinha e falam, Não, vamos nossa. misturar. Eu acho que a fruta não tem muito gosto É lá. aquela foto que você mandou que é tipo, parece uma tapioca, não sei. Não. Ah, não? Falei Isso é bosta. um doce japonês. Pensei burro, mas tudo bem, desculpa. Aí dava mais saudade ainda, porque em vários lugares tem açaí. Açaí aqui, açaí, blá 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 blá, fruta tropical. Aí você comprava e não era igual. Nossa, foi muito frustrante. Fora isso, nada. São Entendi. Paulo, eu não senti saudade de São Paulo, não. Justo. Quais coisas não se devem fazer no primeiro dia de intercâmbio? Ficar com vergonha, se fechar. Porque o primeiro dia, quando tá todo mundo se conhecendo, na EF as aulas começam na terça-feira, segunda todo mundo chega. Então, é o dia pra você conhecer as pessoas e fazer amizade, assim, logo no comecinho. Você só tinha aula de terça a sexta? Sim, no final de semana não tinha aula. E também não ficar julgando as pessoas, porque assim, vai ter gente de tudo quanto é canto, então eu não fico olhando feio, sabe? Eu não, nem feio. Quando você acha uma Não coisa fica estranha. julgando. Por exemplo, ela mandava foto de gente na praia, que quando ela voltava da escola, ela dava uma passadinha. Uma passadinha. E tinha umas pessoas asiáticas que tinham outro costume, eles se vestiam muito pra praia. Sim, pra não se bronzear, as mulheres queriam continuar bem branquinhas. Quando eu falo se veste muito, não é tipo, coloquei um brinco, um bracelete. Não, era tipo blusa de manga comprida com 35 graus. E assim, óbvio, tinham japonesas na minha sala de aula, na minha escola. Então não dá pra você ficar julgando, sabe? Tem que ir com a cabeça bem aberta. Qual a diferença entre o povo de lá e o povo brasileiro? Bom, não dá pra falar assim do povo brasileiro em geral, porque é muito diversificado. Mas em relação a São Paulo, eu acho que por ser uma cidade grande, a gente tá sempre correndo, sempre com pressa e se torna a gente um pouco rude. E lá as pessoas são mais calmas, são mais simpáticas também. Você sofreu algum tipo de preconceito? Assim, preconceito em estabelecimento, restaurante e tal, não. Mas a minha professora, a primeira que eu tive, porque eu tive 3 professoras lá, a primeira, ela brigava muito comigo e com as meninas da Venezuela por conversa. Só que tinham 2 franceses que eles conversavam muito mais. E ela não brigava tanto com eles. Teve até um dia que ela falou assim, vocês latinas falam muito. Só que eu não falava metade do que os franceses falavam. E ela não brigava tanto assim com eles. Só porque o francês era gato, modelo e surfista. Mas tudo bem. Próximo. Quanto você gastou semanalmente com alimentação? Bom, isso é uma pergunta difícil. Porque, assim, se você for pro Havaí amanhã, você vai achar, nossa, muito caro e tal. Só que o preço, por exemplo, de um milkshake que eu paguei no Havaí era a mesma coisa que eu pagava em Orlando, Nova York, há 2 anos atrás. A diferença é o câmbio. Quando eu tava no Havaí, era quase R$4. Teve dia que chegou a R$4. E antigamente eu pagava R$2,30. Então as coisas não são caras. O problema é que o dólar tá caro. Essa é a questão. E eu não como muito. Então assim, por dia eu gastava uns $30. Mas se você comer bem, você vai gastar mais e vai ficar caro por causa do câmbio. Não que é uma fortuna pra comer lá.
Agora nos conte algum problema que aconteceu lá, alguma enrascada que você se meteu, assim. Então, pra começar bem o intercâmbio, eu fiquei doente no primeiro final de semana. Foi muito triste. Eu tava com amidalite, fui parar no hospital junto com o meu coordenador de atividade, o Nick. E assim, todo Beijo, mundo... Nick. Obrigada, Nick. Todo mundo fazendo as atividades que o Nick programou e ele tava comigo no hospital. Fiquei, nossa, que demais. E é muito chato, porque é o primeiro final de semana, tá todo mundo se convidando pra sair, e você tem que falar não pra todo mundo. Eu fiquei, meu Deus, eu não vou ter amigos, eu vou ficar sozinha pra sempre. No caso, sendo que 2 meses. É. E também eu perdi meu celular lá. Essa história foi bem triste. O iPhone dela é um iPhone 6, que na época era novo, então vocês têm noção do quanto ela ficou. Fiquei muito mal. Foi assim, eu saí da aula e pensei, vou ao supermercado comprar umas coisas. Aí, ok, fui no supermercado, eu tava com muita sacola na mão, nisso eu deixei meu celular cair dentro do ônibus. Não percebi, ok, cheguei em casa, chorei litros. Não conseguia falar com os meus pais, porque por causa do fuso horário, eles estavam dormindo e tal. Consegui falar com eles pelo celular da minha roommate e também pela escola. A escola deixou eu ficar ligando lá, eu ficava ligando pra eles pra explicar o que tava acontecendo. E assim, eu nem pensei em procurar o celular. Eu cheguei até ir na Apple, eu fui na Apple ver quanto tava outro celular. Procurei pra saber de chip, que eu tinha que comprar outro chip. Assim, eu não imaginei que eu ia achar meu celular. Só que alguma alma bondosa achou, deu pro motorista. E aí eu liguei lá na central do ônibus e eles falaram, seu celular tá aqui. Eu fiquei, o quê? Oi? E assim, na minha capinha tinha $20. E eles me devolveram o celular com a capinha e os $20. Nem os $20 eles pegaram. Eu fiquei chocada. Mano, você devolveu só o celular, já tava ótimo. Sim, e tava com $20 lá. Fiquei, meu Deus, não acredito. E foi no dia do meu aniversário, não foi? Foi no dia do meu aniversário, perdi de aula, fui lá buscar no último minuto, porque fechava 4 da tarde o negócio e depois só abria na segunda-feira. Eu ia ficar todo final de semana assim. Então eu fui correndo mesmo, eu corri com meu amigo até o ponto de ônibus. Fale sobre essa convivência com o roommate. Bom, quando eu cheguei, assim, eu já não gostei de uma menina do meu quarto. Ela era muito chata. Eu não sei o que ela aprontava. Porque assim, ela era mais velha, 20 e poucos anos, e daquele tipo que não quer saber de nada com nada da vida. Só ficava torrando o dinheiro dos pais. Ela chegava de madrugada, só que assim, a noite no Havaí acaba assim, 2 da manhã, não tem baladas, uau, até as 5, 6. Que nem aqui em São Paulo. Então eu não sei qual era dessa garota. Ela chegava de madrugada e enfiava umas meninas no quarto. Eu e a Hannah, que era a menina que ficava do mesmo lado do quarto que eu, também ficava, não gostava, ficava brava e tal. Aí um dia a gente falou pra ela. Enfim, ela foi embora, ela chamava Javiera. Um belo dia, eu na cama, mexendo no celular, lendo o grupo da escola, de lá do Havaí. E a Hannah tava comendo. Quando eu vi a Javiera falando no grupo que tava voltando pra Havaí, que queria um quarto, eu fiquei, não. Gente, eu quis morrer quando eu vi isso. Eu fui contar pra Hannah, ela até engasgou com a comida. Foi horrível, Ela não sério. gostava dessa Javiera também? Ninguém gostava dela. Ela Entendi. ficou inteira odiava ela. No final, eu não sei onde ela foi, se ela conseguiu arranjar um quarto, eu nem quero saber, então ela tem explodido. Não quero nem saber daquela menina chata. E a outra garota, porque eu dividia com mais 3 meninas. E outra garota não falava nada. Ela só, De onde elas eram? oi, bom dia. A que eu não gostava era do Equador. A que não falava nada, só estudava e comia. Estudava e comia, estudava e comia. Ela era do Chile. E a Hannah, que eu fiquei muito próxima, muito BFF, ela é da Dinamarca. Beijo, Hannah. Que agora? Tudo bem. O que você fazia nas horas livres? Ai, ficou com ciúme da BFF. Que trouxa. Ai. As Responde. horas livres? Eu ia pra praia. Eu fazia muito hiking lá, que é caminhada, Aventura. escalada. Em vários vulcões, que lá tem muito vulcão inativo que você pode escalar. E depois você vai pra praia, porque tipo, você desce assim, e já tem a praia. Muito legal. Eu não saí da praia, eu ficava tomando sol, fiquei preta. Saudades. E é isso, né? Tem mais. Pausa. Tem umas especiais aqui. Mandaram pra gente falar sobre, no caso ela, A host family. qual que é a melhor hospedagem. Então, eu não quis ficar na host family com medo de não me adaptar à família, ser uma família chata ou uma família porca. Acontece. Sim, tem outros hábitos de higiene. Uhum. E também muito longe da escola, porque eles avisam que pode ser de 1 hora a 2 horas de ônibus da escola. Eu acho muito tempo. Então, eu falei, não vou ficar. Host family é mais barato. Me recuso. Me recuso. É bem mais barato a host family, só que minha mãe também não ficou muito
à vontade com a ideia. E eu também não quis dividir o quarto com uma pessoa só, porque eu fiquei com medo de não gostar da pessoa. E sobre esse quarto de uma pessoa só, compensa ter quarto individual? Compensa ter mais roommate? Individual é mais caro, eu acho que não vale a pena, É sério? porque é bem mais caro ter um quarto só pra você. Pensei muito. Eu Isso tô é bom. pensando burro hoje. Só que eu acho chato, porque você vai ficar muito isolado. Então, principalmente que assim, as minhas amigas, as pessoas que eu fiz amizade, elas não moravam na residência, era tudo casa de família. Se eu estivesse no quarto sozinha, aí eu ia ficar sozinha mesmo. Porque era muito difícil sair durante a semana com as pessoas que moravam na casa de família, porque é muito longe. Então não dava tempo de sair da aula, elas irem pra casa, voltar. Depois os ônibus paravam de funcionar. Então isso é complicado. Ainda bem que eu tinha a Hannah no meu quarto. A residência estudantil ofereceu algum serviço? Assim, na minha residência embaixo tinha lavanderia, só que você tinha que se virar, pagava com as moedinhas e tal. E uma vez por semana eles limpavam o quarto. Só que você tem que trocar lençol e tudo, deixar ele Você tem limpo. que lavar suas roupas. Sim, tem que lavar a roupa, cozinhar. lençol para secar, tudo é você. Entendi. Então, minha querida, obrigada pela sua presença. É só isso por hoje. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Faça um intercâmbio, é muito legal. Uma pergunta final. Que muita gente tem dúvida de quanto gasta, mais ou menos, com intercâmbio, porque, por exemplo, o foco principal do intercâmbio é para Estados Unidos, New York, essas coisas, e o pessoal acha que é muito caro. O pessoal. O problema, assim, é o câmbio mesmo, que tá muito caro. O curso em si não é caro, o problema é a residência. Eu gastei muito dinheiro por causa da minha residência. Porque a residência do Havaí era uma das mais caras que tinham na EF. Então precisa de um bom orçamento, assim, Sim. uma boa verba. Se você não tem tanta disponibilidade, fica na casa de família, assim, arrisca e paga só o curso. Até porque é uma experiência nova. O máximo pode acontecer se não gostar, mas até aí você tá fazendo intercâmbio, Pede pra cara. trocar e tal. Dá pra trocar Sim. a casa de família. E acho que é isso, gente. Agora sim, espero ter gostado. Se inscrevam e segue a Tchau. gente no Insta.